Hoje, uma guerra que eu acho que sem saída. Quero ver, estou curioso de ver o que o presidente Obama vai fazer, porque eles entraram no vespeiro, e essa minha resposta, enfim, achando que teria que haver um processo de, que teria não, mas como não houve um segmento de um processo de impeachment, que no Brasil nós fizemos muito menos. E essa pergunta, essa resposta não foi publicada. Eu fiquei muito mal impressionado por se tratar de uma revista bastante liberal e plural, né? E continuo com a mesma opinião. Acho que se não houve um processo de impeachment, acho que talvez o presidente tivesse que responder, não sei se por crime de guerra, mas eu acho gravíssimo, gravíssimo. Nós vamos fazer um intervalo, lembrando que a memória do Roda Viva está no nosso site, tvcultura.com.br/Roda Viva. Ali você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também mandar e-mails. A gente volta logo depois do intervalo. Até já. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com João de Orleans e Bragança, tataraneto de Dom Pedro II e bisneto da Princesa Isabel. Ele é um dos descendentes mais conhecidos da família real no Brasil. Quando eu ouço falar em monarquia parlamentarista, etc., eu preciso confessar que me soa uma coisa tão anacrônica, uma coisa tão fora da realidade atual, do mundo universal. Monarquia, a gente sabe que a única monarquia que foi reinstaurada foi a da Espanha, depois da ditadura franquista, né? Eu não vejo o menor ambiente para essa discussão e, no entanto, a família, os descendentes da família real continuam a falar no assunto, quer dizer, parece que eles continuam a acreditar nisso, é verdade? Eu também acho que não há o menor ambiente para discussão, eu também acho, eu concordo. Os países onde existem, como eu disse, metade da Europa é parlamentarista monárquica, são países com uma tradição longa nesse sentido, em que a instituição de Estado, através do rei, que obedece a uma Constituição, que não tem poder executivo, tem altos índices de popularidade, a coisa anda bem. Na Espanha, principalmente, né, talvez seja o lado mais parecido latino como nós, mas eu acho também que no Brasil não tem discussão, não tem espaço para essa discussão hoje. Eu acho que sim teria para falar de parlamentarismo. A gente já teve o plebiscito da monarquia e o plebiscito do parlamentarismo, né? Na época, foi junto, né? E eu digo sempre que eu sou muito mais parlamentarista que monarquista, porque o parlamentarismo é que muda a realidade política do país, onde você pode ter um governo indo bem por mais de 5, 6, 10 anos, ou você pode ter a queda do gabinete em 6 meses, né? Quer dizer, eu sou profundamente parlamentarista, acho que funciona melhor, tem mais mecanismos de defesa contra crises, é mais eficaz, e tem grande parte dos deputados hoje que também são parlamentaristas. Agora, eu não sei se o brasileiro hoje entenderia o que é um parlamentarismo. Não entenderia. É complicado para a grande maioria. Até porque como muitos analistas, historiadores, inclusive críticos da época, como o próprio Joaquim Nabuco, que era um monarquista, não é? Mas ele criticava também esse parlamentarismo do Império como um parlamentarismo às avessas, não é? Um parlamentarismo imposto pelo poder político e econômico que forçava as eleições depois de nomeados os gabinetes. Quer dizer, isso é uma distorção que também pode ter ficado na memória política da população. Quer dizer, a falta de efetiva democracia nesse parlamentarismo foi praticado. E outro lado, do poder pessoal. Aliás, tem uma coisa, um assunto que quase vai começar a se falar mais no ano que vem, quase pouco a gente fala, é justamente onde entra um problema de poder pessoal do Dom Pedro associado à guerra. Eu lembrei, você falou do Bush, eu lembrei, embora não tenha nada a ver com isso, mas a guerra do Paraguai terminou, segundo o seu principal combatente e grande vitorioso, Duque de Caxias, em 1869. Justamente nos primeiros meses de 69, Caxias tomou Assunção, desbaratou o exército paraguaio, junto com, enfim, a tropa brasileira foi totalmente vitoriosa, mas só faltava capturar a figura de Solano Lopes. Então, Caxias escreveu a Dom Pedro solicitando
o encerramento das hostilidades, a deixar aquela questão de prender o Solano Lopes como uma questão de polícia. Não é? E ele mesmo se retirou. Eu não quero mais continuar, já fizemos o que tinha que fazer. E, no entanto, como fica claro até num livro que está para sair, vai ser lançado o ano que vem, aqui e na Inglaterra e no Paraguai e na Espanha, um livro de dois historiadores irlandeses, Michael Lillis e Ronan Fanning, que é da Academia de Dublin, o livro que olha a história da Guerra do Paraguai pelo lado não é nem pelo lado do Paraguai, nem pelo lado brasileiro, é pelo lado da mulher de Solano Lopes, que era irlandesa. Então eles fizeram uma pesquisa fantástica, até modéstia à parte ajudei na parte brasileira da pesquisa. E o caso é o seguinte, ele mostra o seguinte, que o Dom Pedro, seguramente, como todo mundo sabe, não quis que a guerra terminasse. Todo mundo sabe que ele nomeou justamente o seu antepassado Codidê, não é? Como novo chefe das forças brasileiras, para ter continuidade até a morte do Solano. E foi justamente nesse período de 1 ano e meio em que houve mais violência contra a população civil paraguaia, em que foi o verdadeiro genocídio. Não é? Quer dizer, na verdade, a grande maioria, 90% da população masculina foi dizimada. Né? Claro, já tinha sido dizimada em grande parte nos anos anteriores, e foi uma coisa terrível que todo mundo nem gosta de falar muito disso. Né? Essa é uma fissura, inclusive, entre os historiadores brasileiros e os paraguaios, que eu posso notar quando eu vou a congressos lá, tenho desconfiança por causa disso. Bom, o fato é o seguinte, é que essa coisa pessoal, essa determinação pessoal do Dom Pedro de querer que não terminasse a guerra enquanto não fosse destruído Solano, teria, segundo a hipótese desses irlandeses, base no fato de que, quando já era amante dessa irlandesa, Eliza Lynch, conhecida lá como uma mulher muito bonita, que ele encontrou na França e trouxe para Assunção, ele, quando já era amante, ele teria feito através do Paranhos, o Barão de Rio Branco, que era o diplomata que fazia as negociações, uma proposta de um casamento para uma união dinástica. Que o Paranhos sempre defendeu isso, né? O Rio Branco tem vários estudos em que ele defende uma união dinástica entre o Brasil e o Paraguai para controlar as duas margens do Rio da Prata e acabar com as pretensões argentinas, porque a Argentina que era o grande inimigo. Aliás, até recentemente, né, o exército brasileiro sempre treinava a guerra contra a Argentina. Né? Então, e por isso, só para encerrar, uma união dinástica poderia ser através de um casamento que aí teria sido proposto por Solano Lopes, ou com Januária ou com Isabel. E então o Dom Pedro ficou muito irritado, onde já se viu uma coisa dessa, minhas filhas vão para casar com gente nobre, não sei o quê, não com esse índio aí. Enfim, ele não teria falado que tinha uma admiração pela cultura indígena. Então, veja, por isso que eu estou dizendo, é uma polêmica que vai ser aberta o ano que vem agora com esse livro. Mas então, de qualquer forma, eu queria colocar essa questão, que foi uma questão grave, como que você, o que você depreende disso pelas suas informações? Justamente, eu não tenho informações privilegiadas em relação a esse período, mas foi um período triste da história nossa, né? E realmente saem muitos livros do lado paraguaio, do lado brasileiro. Agora, pelo que eu estou vendo desse livro com a visão inglesa, irlandesa, da mulher de Solano Lopes, que é uma figura bastante controvertida, ele, né? A história do genocídio, eu li também recentemente, que eles tinham um exército enorme. No final da guerra, eles começaram a botar crianças com uniforme de soldados, né? E obviamente, criança. E houve, então, isso porque eles mandavam para a guerra, para a frente de batalha, crianças de 12, 13, 14, 15 anos. Né? É um período complexo e triste da nossa história agora, que começou, claro, com a invasão de duas províncias do sul. Do início, né? Solano. Por Solano. Ele quis entrar na marra. E claro que foi a única vez que invadiram o território nacional e teve que haver essa guerra. E guerra sempre é triste. E eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente consegue ter uma ideia mais clara, até através dos livros que saem. Né? João, essa recente enxurrada de livros que saiu até com o resgate da figura do Dom João, o rei Bufão e o rei Fujão e tal, e com as cartas das traições amorosas e, enfim, o príncipe maldito que acabou no manicômio e todas essas histórias meio macabras. Qual é a sua opinião sobre isso? Teve alguma aberração, alguma grande surpresa? Ou tudo foi aceito